Com uma fortuna de mais de 2 trilhões de reais, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita comprou o Newcastle Football Club, tradicional clube inglês com mais de 100 anos de história. O clube da cidade de Newcastle é agora o clube mais rico do futebol mundial. Entenda tudo o que pode acontecer e que está acontecendo com o clube inglês. Então, pode chamar o VAR. E aí, beleza? Eu sou Ria Hanada Koralevski e esse é o Pode Chamar o VAR. Nesse episódio teremos uma dinâmica um pouco diferente. Nesse episódio não terá o Gabriel Shindo, somente eu. Pretendemos fazer esses vídeos um pouco diferentes a partir de agora. Além do tradicional debate que eu faço com o Gabriel, nós vamos ter vídeos onde só terá o Gabriel e vídeos onde só terá eu. E nesse meu primeiro episódio solo, nós vamos falar sobre o Newcastle Football Club, um tradicional clube inglês que acabou de ser comprado por uma das pessoas mais ricas do mundo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Sua fortuna é avaliada em mais de 2 trilhões de reais. Sendo assim, o Newcastle é agora o clube mais rico do mundo. E com toda essa grana investida, o Newcastle já começou a ter algumas mudanças. A primeira é a chegada da nova executiva Amanda Stanley, empresária inglesa com vários negócios no Oriente Médio e com ótima relação com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ela inclusive participou dos negócios para a venda do Manchester City para o fundo do Emirados Árabes Unidos, que hoje comanda o clube inglês. Além dela, seu marido também participará da gestão do clube, o iraniano Mehrdad Guldozi. Segundo o professor de finanças do esporte da Universidade de Liverpool, Kieran Maguire, mesmo com o fair play financeiro, o time do Newcastle poderá desembolsar incríveis 205 milhões de libras na próxima janela de transferências. Esse dinheiro dá aproximadamente 1,5 bilhão de reais. A título de comparação, o Neymar foi adquirido alguns anos atrás pelo PSG pela bagatela de 222 milhões de euros, o que dava na época cerca de 600 milhões de reais. Hoje, esse valor está próximo do 1,5 bilhão. O Newcastle pode gastar toda essa grana porque nas últimas 3 temporadas, o clube gastou muito menos dinheiro do que o habitual para um clube da elite inglesa. Isso faz com que mesmo com o fair play, os 200 milhões de libras possam ser gastos pela equipe de Newcastle. O antigo dono, Mike Ashley, era odiado pela torcida do clube alvinegro. Sob o comando dele, o clube, além de não conseguir se classificar para as competições europeias, chegou a disputar algumas temporadas na segunda divisão inglesa, a famosa Championship. Apesar disso, o clube se acostumou a ficar na Premier League e disputar a elite do futebol inglês, como você pode acompanhar no filme Gol, Em Busca de um Sonho. O fundo de investimento público da Arábia Saudita é liderado por Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. A estratégia de comprar clubes europeus não é novidade. A gente já tem o Paris Saint-Germain, comandado pelo Qatar, e o Manchester City, comandado pelo Emirados Árabes Unidos. Todos esses países costumam adquirir esses clubes como um processo de limpagem de imagem. Essa limpeza funciona de maneira perfeita. A gente pode observar tanto os Emirados Árabes ligados ao Manchester City quanto o Qatar ligado ao PSG, hoje eles são muito conhecidos graças aos investimentos no futebol, o que faz, muitas vezes, a sua imagem ser descolada dos problemas sociais que acontecem nos países árabes. E não vai ser diferente com o Newcastle. Mas e dentro de campo? E o futebol? O Newcastle atualmente está na zona de rebaixamento da Premier League no momento que esse vídeo está sendo gravado. Sendo assim, a primeira missão dos novos donos é impedir que o time caia, já que a diferença de receita da Championship para a Premier League pode ser um problema grande para os novos milionários. Portanto, na próxima janela de transferência já temos alguns nomes sendo ventilados no clube inglês. O primeiro é a mudança de técnico. Já que o clube está atualmente sem um técnico, alguns nomes já estão sendo especulados na imprensa inglesa, como é o caso de Steven Gerrard, técnico campeão escocês pelo Rangers e ídolo do Liverpool, Frank Lampard, ex-técnico do Chelsea e ex-ídolo do Chelsea. Jogou também no Manchester City e é um dos maiores jogadores da história da seleção inglesa. Além deles, Zinedine Zidane, técnico tricampeão da Champions pelo Real Madrid,
além de um jogador dos maiores da história do futebol mundial. Antônio Conte, atual campeão italiano pela Inter de Milão, já foi campeão inglês pelo Chelsea, também é um nome ventilado no clube inglês. Além dele, um outro nome que o Daily Mail apontou como possível alvo e principal opção pela diretoria do Newcastle é do ex-técnico do Borussia Dortmund, Favre. Mas nem só de técnicos vive o novo gigante inglês. Também temos nomes de jogadores que chegariam, né? O primeiro deles é um brasileiro, Felipe Coutinho. Fez muito sucesso no Liverpool e não conseguiu repetir o mesmo desempenho no Barcelona. Para quem não sabe, Felipe Coutinho atua como meio-campista e ponta esquerda. Ele está atualmente no Barcelona, é brasileiro e custaria, segundo o Transfer Marketing, cerca de 30 milhões de euros. Felipe Coutinho tem 29 anos. Um outro nome especulado é o do meio-campista Donny van de Beek, jogador que se destacou muito no Ajax e que está atualmente no Manchester United. Meio-campista central e meio-atacante, com um valor de 25 milhões de euros, segundo o Transfer Marketing, e holandês, o meia de 24 anos, seria uma aquisição que talvez mudasse o time de patamar, colocando o Newcastle fora da briga contra o rebaixamento. Mas é claro que eles precisam de dois reforços fundamentais. Alguém para fazer os gols. Quem está na mente dos novos donos do Newcastle é Alexandre Lacazette, o atacante de 30 anos do Arsenal, e pode ser a opção para ser esse primeiro centroavante do time. O centroavante francês custaria cerca de 22 milhões de euros. E o último nome especulado ainda para essa janela de transferências é o goleirão Keylor Navas, tricampeão da Champions pelo Real Madrid e vice-campeão da Champions pelo PSG. O goleiro costarriquenho de 34 anos custaria cerca de 12 milhões, já que seu contrato está no fim com o Paris Saint-Germain. O goleiro seria o cara para mudar o Newcastle de patamar, colocar um goleiro que chegaria para ser um dos melhores da Premier League. E aí, você acha que tem alguma chance de algum desses nomes pintar no Newcastle na próxima janela? É o que a imprensa inglesa atualmente está falando sobre. Depois desses nomes chegarem ao clube, próximo passo seria fazer contratações para subir o time de patamar. E com isso, mais 4 nomes são citados. O primeiro deles é um galês, Gareth Bale. O ponta-direita do Real Madrid, que esteve emprestado ao Tottenham na última temporada, custaria cerca de 18 milhões de euros. Ele tem 32 anos e é um dos maiores jogadores da história do País de Gales. Além dele, o segundo nome seria o de Ousmane Dembélé. O atacante, que foi um dos mais caros da história do Barcelona, não conseguiu desempenhar nada no clube da Catalunha. Sendo assim, custaria cerca de 50 milhões de euros para os cofres do Newcastle. Ele atua nas duas pontas, tanto na direita quanto na esquerda, e é francês, além de ter 24 anos. Um outro cara que chegaria para disputar com Alexandre Lacazette a titularidade seria Ciro Immobile, o atacante da Lazio, de 31 anos. O italiano custaria cerca de 38 milhões de euros e chegaria para ser o goleador do time. Immobile já ganhou inclusive a chuteira de ouro jogando pela Lazio. E o quarto nome, e o mais improvável, porém está sendo especulado no Newcastle para a próxima temporada, é o ponta Raheem Sterling. O atacante de 26 anos é um dos principais jogadores do Manchester City e da seleção inglesa. Ele custaria cerca de 90 milhões de euros, segundo o Transfer Marketing. O inglês já foi um dos principais jogadores do mundo, principalmente com a chegada de Guardiola no time do Manchester City, mas atualmente caiu de rendimento, perdendo inclusive a titularidade em vários jogos importantes do clube. E aí, você acha que alguma dessas contratações tem alguma chance de jogar no Newcastle ano que vem? Terceiro passo seria depois de ter já um projeto consolidado, o time do Newcastle começaria a brigar pelos principais nomes, como o Mbappé e Haaland. Porém, isso é visto como uma tentativa muito para o futuro e não para um presente. Por isso, existem esses 3 passos. O primeiro para salvar o clube, o segundo para subir o clube de patamar, e esse terceiro seria para brigar pelos principais nomes e colocar o Newcastle na disputa por uma Premier League e quem sabe até mesmo pela Champions League. Então esse foi o nosso episódio especial, um episódio sobre a compra do Newcastle Futebol Clube. Nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva se você está assistindo isso pelo YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify, nos siga. E nos siga também no Instagram, no pod.chamaovar. É isso, obrigado e até a próxima.